Bom, eu acho que para a gente poder, então, assim, dar uma sequência nisso, né, acho que seria legal a gente passar para essa segunda parte da aula, né, em que a Jaqueline, então, vai tratar dessa aplicação, né, de parte dessas inúmeras possibilidades, assim, que o universo digital tem, né, no InfraWorks, né, e fazendo com que esse repertório vá bem, assim, no sentido dessa conclusão do trabalho, né, para que vocês possam, assim, usar isso, experimentar isso durante essa semana, se é que já não estão experimentando, né, complementar as experiências que vocês já tiveram até agora, né, aperfeiçoar isso e aí a gente terminar com essa produção de uma navegação, de uma linguagem digital de fruição, de observação, né, e aí concluir mais essa última etapa, né. Então, podemos, Jaqueline, passar? E aí, gente, quem quiser fazer mais algum comentário, a gente volta no finalzinho, dá mais uma discutida, tira as dúvidas, e é só, né, se vocês quiserem, levantem a mão, se inscrevam e anotem as questões, que no final a gente retoma, ok? Ei, gente, boa tarde. Eu vou compartilhar a tela para a gente poder entrar na parte de navegação, mas vai ser um pouco teórica e prática, né? Nessa questão de dúvidas até a respeito de algumas situações que surgiram na última aula e não ficaram gravadas, a questão do nivelamento do terreno, cobertura. Então, a gente vai aproveitar para falar sobre isso também, beleza? Deixa eu só compartilhar aqui. E se meu microfone parar, me avisem, por favor, porque aquele dia deu um bug e outra vez teve de novo, pode ser que aconteça. Tá aparecendo para vocês? Tá carregando, agora foi. Show. Bom, gente, para quem já tentou usar o InfraWorks, deve ter percebido que a questão de navegação do próprio mouse ela é diferente, né, do que a gente está acostumado. Por exemplo, o Revit e o AutoCAD, eles têm uma proximidade, né, a questão de até mesmo daquele cubo de navegação, as ferramentas de navegação são idênticas, e no InfraWorks elas são um pouco diferentes. Então, eu fiz esse esqueminha gráfico aqui, que eu vou passar para vocês, na verdade, são os atalhos, né, para uso da ferramenta e que servem como atalhos de navegação. Então, o que é mais óbvio quando a gente entra no software é a questão do mouse, né? O orbit dele, a gente está acostumado a orbitar com Shift, Scroll, lá no Revit, e aqui ele faz, né, a rotação em torno do modelo com o botão esquerdo do mouse. Só clicar, ele rotaciona. A questão do pan, né, que é pegar o seu modelo e chegando um pouco para o lado, arrastando ele na tela. Ele acontece com o botão direito, e o scroll, ele só aproxima ou afasta o seu modelo, tá? Tem alguns atalhos de teclado que fazem até... Na verdade, eles têm relação com os próprios teclados de gamers ou jogos. Eu acredito que até seja talvez uma linguagem universal, assim. Eu não sou gamer, então eu não sei se isso acontece de fato, mas pelo que eu andei pesquisando, talvez seja uma forma até meio que universal de se comunicar, então ele acaba trazendo esses atalhos para uso dessa plataforma também. E aí, ao longo do processo, a gente vai usar esses comandos, eu vou usar e vou falar para vocês, que aí eu acho que fica mais fácil de entender. Mas, basicamente, a tecla Q, ele vai fazer com que você consiga subir a câmera no seu modelo, e o E vai descer a câmera no modelo. O W, ele vai rotacionar para a câmera para baixo, assim, de modo inferior, e o S, ele vai rotacionar ao contrário, tá? E aí a gente tem o esquerda e direita, como se fosse o arrastar, com A para a esquerda e o D para a direita. E os comandos de up, down, left, right são os que de aproximação e o de orbit em torno do eixo. Então, acho que, principalmente para quem tentou entrar
no modelo com o mouse é um pouco complicado, porque às vezes ele vai, como ele vai com o scroll, ele vai demais, aí você cai num buraco, vai para debaixo da cobertura, e aí você volta, e aí sai demais. Então, esses comandos ele acabam auxiliando a gente nessa questão de posicionamento de câmera, beleza? Eu vou mostrar para vocês agora como funciona no modelo. Tá dando para ver o InfraWorks aqui na tela? Sim. Beleza, obrigada. Então, o scroll, né, afastando e aproximando a tela. O Orbit com o lado direito do mouse, só puxar e segurar, ele vai rotacionar. E o arrastar, que é com o lado, na verdade, o scroll, esse aqui é o esquerdo e esse aqui é o lado direito, de arrastar o seu modelo. Show? Agora, usando os comandos, né, de rotação e de localização, né, de arrastar com W, A, S, D, Q, E, acho que falei todos. Então, a gente consegue subir a câmera com o Q e o contrário dele é o E, aproximar um pouco melhor. Vou tentar chegar lá no meu modelo, assim. Tá sendo um joguinho para mim também, porque é a primeira vez que eu estou usando os atalhos. Mas a gente consegue, usando os dois lados do teclado, né, de aproximar, rotacionar e girar o modelo, conseguir. Meu Deus, eu não vou conseguir. Só aproximar um pouquinho mais. A gente consegue ter essa questão de visualização, talvez, de superfície, saindo de terceira pessoa, indo para a primeira pessoa. Ai, meu Deus. Vou tentar rodar aqui, meu Deus. Achei meu modelo. Para quem já está acostumado a jogar, isso vai ser muito mais fácil. Aqui. Se eu consigo. E para quem achar difícil, como eu, pode só chegar um pouco mais perto do modelo com o mouse mesmo. E aí, quando você conseguir chegar a um ponto que o seu scroll já te atrapalha um pouco mais, aí você vai usando esses comandos de navegação para conseguir posicionar o seu modelo de forma com que ele fique o melhor posicionado para o que você quer mostrar, né? Por exemplo, esse comando de orbit que eu estou usando do lado direito das setinhas, o right, eu consigo fazer o giro ao redor do meu eixo. Então, eu consigo tanto ir me aproximando no modelo, e entrando um pouquinho mais, como eu também consigo posicionar a minha câmera. Gente, isso é muito complicado. A um ponto que eu consegui identificar alguma questão que eu queira mostrar. Por exemplo, eu quero mostrar dentro da minha massa conceitual essa massa vegetativa, ou eu quero mostrar a cidade. E aí eu consigo fazer esse posicionamento com esses comandos do teclado, que são mais específicos. Beleza, vamos... Eu até tinha deixado umas cenas abertas aqui para falar também sobre os atalhos que o InfraWorks também apresenta, né? A gente tem os nossos comandos, que além desses atalhos de navegação, que são essas teclas específicas, a gente também tem os comandos, igual tem no Revit, no AutoCAD, né? O trim, o AL, enfim.
Só que os comandos aqui no InfraWorks, eles são um pouco mais, também são diferentes e são um pouco mais específicos. E como que a gente descobre esses comandos, né? Por exemplo, a gente trabalhou muito com a questão das origens de dados no modelo, para inserir a nossa massa conceitual, para inserir os dados GIS, para inserir os shapefiles. Então, dentro do nosso menu de conteúdo, aparecem aqui os comandos que a gente aperta para abrir alguns outros atalhos que o InfraWorks possibilita, né? Então, eu poderia clicar Alt 1 e aí apareceria a minha origem de dados, sem precisar ir no menu. Mas é um pouco mais complicado para conseguir decorar esses comandos todos. Então, o que eu já tento trabalhar mais, ou os comandos que a gente acaba usando mais, a gente consegue decorando ao longo do tempo. Mas um que eu acho que é bacana da gente conseguir estar decorando é a questão do sol e céu para a definição de imagens, né? Quando a gente está querendo posicionar a nossa câmera, fazer alguma análise de insolação, com relação às datas, os horários, então, que é o Ctrl 7. Então, eu vou primeiro posicionar a minha câmera em um ponto de perspectiva que eu queira, e às vezes não precisa nem, como o Bruno falou, né? Às vezes a gente quer mostrar, porque essa parede de cortina ficou muito bonita no Revit, e eu acho que vai ter uma questão, né? Vai gerar uma imagem muito bonita, mas pode ser que esse campo específico aqui ficou muito legal, eu acho que na questão da arquitetura, os cantos, né? A relação com a estrutura, a inclinação, o quanto o sol vai bater e qual vai ser a sombra que vai ser criada, enfim. Como a gente consegue também valorizar esses pequenos pontos e pequenos elementos arquitetônicos, né, que a gente acaba não tendo um olhar sobre eles. Então, eu vou virar a minha câmera para esse lado, vou vir aqui no Ctrl 7, que é o meu comando de atalho, né, para sol e céu, e vou colocar aqui uma coisa que eu esqueci. Antes de fazer isso, vir aqui na vista de engenharia e colocar a vista conceitual para conseguir enxergar o que eu estou fazendo. De novo, Ctrl 7. E aí eu vou trabalhar um pouco aqui a questão da iluminação. Peguei um ponto que não pega sol em horário nenhum. Aqui. Horário. Beleza, eu acho que essa imagem aqui ficou uma imagem bacana e eu quero trazer ela como uma renderização para o meu projeto. E aí, como a gente vai, novamente, né, criar esse marcador para essa cena ficar gravada para depois eu só ir renderizar? Só vir aqui na barra superior, exibir marcadores, adicionar um novo marcador. Perceba que quando você clica aqui, ele não te dá uma opção de comando. Então, tem alguns mecanismos, né, que ele não tem esses comandos, como, por exemplo, Ctrl 7, Alt 1, Ctrl 8, outros comandos que já existem no InfraWorks. Mas justamente por ser dentro dessa barra fixa, eu acredito, né, voltando a falar de interface, por ser dentro dessa barra fixa e estar sempre ali acessível, é mais fácil a gente só criar um marcador, vou chamar esse de 7. E aí, depois, eu vou voltando das minhas cenas de forma automática. E aí, a questão do orbit aqui, eu consegui posicionar em um ponto e sem precisar mexer com o mouse, eu consigo dar essa rotacionada 360 no meu modelo, encontrar até outros pontos que eu queira salvar, né? Que eu queira exportar depois como uma renderização. Então, eu vou adicionar mais um aqui. Pode adicionar quantos marcadores você quiser, depois você escolhe qual que você quer renderizar. Pode apagar também aqui, desse comando. Vim aqui, coloco o mouse sobre e tem essa opção aqui de excluir o marcador. Só excluir. Agora, saindo um pouco do edifício, pensando na navegação da cidade, assim, né, o quanto a gente consegue
talvez se orientar com uma via e fazer esse tipo de navegação um pouco mais em primeira pessoa. Tem umas questões de topografia que são mais específicas do software, né? Ele não é um software que vem todo niveladinho, então talvez seja melhor fazer o nivelamento da área que você quer percorrer ou não, trabalhar justamente com essas... como posso falar? Não imprecisões, né? Com essas imprecisões da ferramenta, para que você possa perceber mesmo a questão das imprecisões da cidade, que a gente acaba não percebendo, né? E que o software traz um pouco mais de dimensão. Mas, usando os atalhos aqui, a gente consegue fazer esse caminho, né? De aproximação, de olhar o entorno, olhando um pouco para a Bahia, um pouco para as topografias, né? Para o Penedo, mais para lá. As edificações, enfim, aqui é a Praça do Papa. E aí, aproveitando que a Praça do Papa aqui está bem irregular, né? Tem um pouco de elevação aqui, eu vou aproveitar para fazer aquele nivelamento que foi feito na aula passada. Por enquanto, alguma dúvida? Deu para entender a parte dos comandos? Jaqueline, com licença. Oi. Pode falar. No InfraWorks, no software, tem como mexer que nem quando você compartilha um link online? Porque quando você compartilha o link, você pode mexer nele em primeira pessoa, como se fosse um jogo mesmo. Você consegue fazer assim, mas ele não tem uma opção para você clicar em primeira pessoa, igual quando você compartilha o link. Tem que ser feito de forma mais intuitiva mesmo, de aproximando e utilizar, né, o Orbit para você conseguir se posicionar. Deixa eu pegar uma via que tenha um pouco mais de edificações. E aí posicionar a sua câmera para você fazer esse tipo de circulação, que ele possibilita lá no link, né, compartilhado com aquelas ferramentas específicas, mas no software ele não traz essa possibilidade. Entendi. Obrigado. E aí, voltando aqui para o nivelamento, mais alguém teve dificuldade para fazer o nivelamento ou todo mundo conseguiu fazer de boas depois que eu expliquei para as meninas? Vou considerar que foi de boas. Eu não estou vendo vocês, tá, gente? Se tiver pergunta no chat, também pode falar. Para quem não lembra, é só vir aqui dentro da nossa barra de ferramentas, na etapa de criar, né, na criação. Dentro de ambiente, existem duas possibilidades de fazer esse tipo de nivelamento. Pode ser através da cobertura do solo, que é quando você quer cobrir o solo com alguma coisa. Às vezes você tem um estudo que você está fazendo e você quer apresentar que esse solo ele é uma área industrial. Aí você pode só criar uma camada mesmo que vai delimitar ali a área, colocando uma cor ou até mesmo um elemento como grama, para ser representada essa cobertura, e ele vai te dar informações de área, né, de quantidade de área, alguns pontos para você até editar. Ou você pode vir aqui, se você, o seu caso, vai fazer o nivelamento, por conta dessa imprecisão do modelo que tem dentro da plataforma, você pode vir aqui em área de taludes. E aí, quando você fizer isso, ele vai abrir uma barra com algumas opções já de materiais. Isso que você pode deixar, até está selecionado aqui a grama, mas você pode deixar o que tiver. Vai aparecer esse símbolo de mais, justamente mostrando que está apto a fazer o nivelamento. E aí é só clicar e desenhar mesmo o seu polígono dentro da área que você quer que esteja no mesmo nível. E aí eu vou trazer essa área da Praça do Papa como um todo. Quando eu finalizar o meu polígono, é só clicar 2 vezes, que aí ele vai fazer
esse nivelamento. Nessa configuração de biblioteca, ele já está apresentando como se fosse uma área de cobertura, né? Mas você pode editar, escolher outro tipo, pode colocar VS, se você estivesse fazendo, né, a questão projetual. Inserir para VS, pode colocar bloquinho, pode deixar sem nada também, que é o que a gente vai fazer agora. Deixa eu só fechar aqui. Pode até dar um ESC, só para a gente ver como que vai estar o modelo. Ele criou essa área de cobertura aqui, e aí não é essa área de cobertura que eu quero. Eu só quero que a minha área fique nivelada. Dá para perceber, ó, que ele já ficou sem aquelas imperfeições topográficas. É só selecionar, você consegue também editar aqui essa área, né? Subir um pouquinho mais, se ela criou um buraco, por exemplo, você pode subir ela um pouco mais com essas setas de eixos, né? Z, Y e Z, X, Y e Z. E aí você pode mudar aqui qual é o estilo de representação que você quer dentro dessa barra, né? De estilo mesmo, de materiais. Eu vou colocar aqui mais estilos, porque ele apresenta aqui os mais usados, né? Mas aí tem o bloquinho, como eu falei, a grama, o concreto, se estivesse fazendo, por exemplo, uma área de calçada, uma área de piso, enfim. Mas normalmente ele já aparece aqui, a primeira opção, como nenhum, que é esse branco com um X não, com uma linha vermelha na diagonal, que é para justamente só fazer o elemento do seu terreno. Ele não vai criar nenhuma área, né? Você não está criando uma área de grama, não está criando uma área de piso, você só está nivelando o terreno por conta dessas imperfeições. Então, é só vir aqui em ambiente, área de saúde, e você pode fazer esse desenho em qualquer área do seu modelo. Isso vai mudar a questão da topografia do seu projeto? Sim. Você vai conseguir exportar essa topografia depois? Se você exportar ela em DWG, que aí ela vai com umas curvas de nível, vai aparecer como se ela tivesse modificada, né? As questões de projeto do InfraWorks, ele lê como se você estivesse realmente criando um talude nessa área, e aí você exporta essas modificações. Mas, por exemplo, a questão de se você insere um objeto do Revit, igual a gente fez com a massa conceitual lá. A gente inseriu uma massa com um objeto 3D. E na hora de exportar a minha topografia, vai aparecer essa massa como um elemento construído? Não vai aparecer, tá? Porque aí ele traz, quando você faz a exportação, ele leva os elementos que estão sendo exportados, e aí, quando a gente fala de topografia, ele vai levar mais os eixos das vias, a parte hidrográfica, de esgoto, de ruas, corredores, enfim. Essas inserções que a gente faz são mais para uma representação de modelo. Então, nessa proposta que eu estou trabalhando do exercício de computação gráfica, eu criei aqui esse talude, e aí, se eu exportar a topografia, ele vai aparecer como se tivesse tudo no mesmo nível aqui no meu arquivo DWG. Mas, se você fizer um tipo de exportação pensando na sua edificação, por exemplo, ela não vai aparecer essas modificações, porque aí, como eu já disse, né, o Revit, que a gente está trabalhando com a questão das edificações, ele é muito específico para construção. Então, algumas questões topográficas ele acaba não levando em consideração, né? Ele acaba não tendo como prioridade. Então, a prioridade que ele entende do sistema é de mudar a topografia. Por isso que essas exportações, na verdade, de modelo do InfraWorks, elas são mais interessantes quando você trabalha propostas dentro do InfraWorks e você tem como resultado o seu próprio modelo, seja representado nas imagens geradas, sejam de análise, sejam de propostas e tudo mais, do que você realmente levar para um software 2D para fazer um projeto executivo. Entendi? Jaqueline, o Eliel tinha levantado a mão, acho que ele quer fazer uma pergunta. Pode falar, Eliel. Eliel, tá aí?
Bom, às vezes você já respondeu também, né? Pode ser. Beleza. Então eu vou. Por enquanto está tudo entendido, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida só. Quando eu estava fazendo com o meu grupo, a gente não estava conseguindo salvar para tipo compartilhar um com o outro, tentar abrir em outro computador e tudo mais. E agora você falou que tem esse link que você envia para as pessoas. Você pode repetir só como é que a gente pega esse link? Então, o link ele vai criar um modelo para ser visualizado online, que é aquele que a gente acabou mostrando na aula. Ele não é um link de projeto, né? Quando você faz um link compartilhado de projeto, você vai... Primeiro você tem que baixar uma outra plataforma, um plugin da Autodesk, que possibilita esse trabalho colaborativo em nuvem, que é o 360. E aí você pode trabalhar em nuvem, atualizar o modelo, enfim. No nosso caso, porque se eu não me engano, esse plugin é pago, né? Então não funcionaria. O que poderia ser feito no nosso caso. Quando você salva os modelos no InfraWorks, eles são salvos em nuvem, mas ele também salva o modelo dentro do seu computador. Então, se você vier dentro do seu computador em documentos, aqui dentro de Autodesk InfraWorks Models, você tem os seus modelos nesse arquivo aqui, ó, SQLite. Esses que estão aqui dentro de Autodesk 360 são até os que estão salvos em nuvem. Então, por exemplo, esse que eu estou compartilhando, exercício de computação gráfica, eu estou com o meu arquivo aqui, no formato SQLite, que é um arquivo do InfraWorks. Então, você pode mandar esse arquivo para alguém do seu grupo. E aí, aqui, a nossa barra inicial, você vai em abrir, e aí você vai lá e procura o seu arquivo que o seu grupo te mandou. E aí você abre ele no seu modelo. Só que aí, nessa questão, não tem esse diálogo em nuvem. Seria mais ou menos um arquivo Revit, que você salva, envia, aí você pega, abre, atualiza e envia. Entendeu? O compartilhamento de link, ele fica dentro desse aqui, ó, BIM 360, que é justamente esse plugin que você precisa ter, e aí você consegue trabalhar com outras pessoas que também têm uma conta Autodesk, que tem esse plugin, e você vai gerenciar e criar modelos compartilhados. O link que a gente está falando da aula é o link de vista compartilhada, que aí ele gera aquele link para você acessar do computador, e você consegue ver o seu modelo 3D sem precisar ter o InfraWorks instalado. Entendeu? Ah, entendi sim, perfeito, então. Como o nosso trabalho é uma coisa mais simples e mais rápida, não precisa ficar o tempo todo... Acho que um computador só fazendo, em teoria, o trabalho, já daria certo, né? Sim. Ah, então tá bom. Vocês conseguem fazer... O ideal é, talvez, né? A pessoa que está com o computador, que está fazendo no modelo de um computador, ela vai dialogando com vocês a respeito das propostas e aí ela gera o link compartilhado do modelo. Que aí você, que não está com o modelo no computador, consegue visualizar o seu modelo que outra pessoa está fazendo. Deu para entender? Só que você não consegue modificar, você consegue visualizar. Uhum. É que meu grupo, a gente estava trabalhando assim, a gente entrava numa call online, no Meet, no Zoom, enfim, e ficava fazendo junto as coisas. Então, vamos botar o modelo aqui, vamos fazer. Então, a gente escolheu a forma, os três fizeram a forma, a gente escolheu a melhor forma que se adequava ao nosso projeto, enfim. A gente pegou essa forma, jogou no InfraWorks, viu quem é que tinha botado numa posição que tivesse ficado melhor, pior, enfim. E depois disso, a gente agora está com um arquivo, vamos botar certo, um arquivo escolhido pela gente. Aí eu pensei que dava para fazer esse envio meio que em nuvem, mas eu acho que por enquanto dá certo. Se enviar o arquivo do jeito que está agora, as pessoas conseguindo visualizar por lá já está ótimo. Eu acho que para esse workshop não chega a ser muito necessário a gente chegar, né, na instalação desse plugin para tentar fazer, né, esse trabalho colaborativo. Mas se fosse um projeto maior, né, ou que fosse demandar um tempo da disciplina todo e não só do workshop, aí valeria a pena. Eu acho que nessa questão pode ser assim, vocês podem até se organizar para a questão
de quem pode propor as propostas a serem feitas, por exemplo, pedir para uma pessoa que está com o modelo fazer, tentar um pouco dividir mesmo a tarefa do workshop, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado, tá? Nada. Gente, eu vou avançar um pouquinho mais aqui. Depois que a gente já fez o nivelamento, por exemplo, aqui o meu terreno também, ó, ele está super bugado. Então, de novo, eu vou fazer uma cobertura de talude e vou também inserir algumas árvores ali que elas possam, talvez, deixar o meu modelo um pouco mais bonito, né, na questão da vegetação. Até porque, como vocês podem perceber, como eu já falei, né, o Shapefile não considera essas áreas de muita massa vegetal. Então, teria que ser feita essa inserção dentro do InfraWorks mesmo para poder se aproximar um pouco do texto, né, de onde a gente inseriu a massa. Como eu inseri aqui próximo de uma área de muita vegetação, eu acho que é importante representar essa vegetação para a criação dos meus renders, né, do meu modelo final. Então, deixa eu terminar de carregar aqui. Para a inserção de árvores, vai ser dentro aqui da aba de criar de novo, tá? Em ambiente, a gente tem essa possibilidade de inserção não só de árvores, mas também de mobiliário urbano. Mobiliário urbano que tem pessoas, tem banco, semáforo, enfim. Vocês podem dar uma avaliada depois nessas bibliotecas para ver se vale a pena vocês até inserirem, talvez, uma pessoa dentro do seu modelo. Vamos tentar fazer isso. Eu vou começar com um grupo de árvores para encher um pouco mais a minha vegetação aqui. Então, novamente, desenha onde você quer inserir as árvores e ele já vai seguir a topografia do seu terreno. Você não tem que ficar preocupado se ele vai estar, se as árvores vão estar voando, não vão estar, porque ele vai levar em consideração como se as árvores estivessem no terreno, e aí você consegue ter, né, aquela diversidade de visualização e um pouco mais naturalização dessa visualização. Depois que você aperta no solo 2 vezes, você pode apertar ESC e aí vai aparecer uma barrinha para poder escolher, né, fazer o ajuste da densidade de vegetação. Eu vou colocar aqui no máximo, porque é uma área bem densa. E aí, depois que eu coloquei no máximo, posso apertar ESC de novo. Provavelmente ela só vai aparecer quando eu chegar perto, né, por conta da quantidade de vegetação. E aí, depois que eu já fiz isso, vou vir aqui, vou instalar, colocar uma pessoa também para tentar dar uma humanizada na minha imagem. Você pode ir aqui passando um por um, ou também você pode usar o filtro aqui de colocar pessoas, provavelmente vai aparecer. Vou passar tudo aqui. São as pessoas meio engravatadas, assim, mas uns calungas um pouco mais arrumados aqui. E aí, como esses calungas estão numa escala real, a gente consegue ter dimensão um pouco da questão, né, de escala do nosso desenho. Então, a gente consegue perceber aqui do tamanho da pessoa para esse edifício. Então, seriam mais ou menos uns 4 andares, assim, a gente conseguiria fazer. E aí, gostei dessa imagem. De novo, vem aqui dentro de marcador, adiciono o marcador para eu não perder essa cena. Salvo. E posso dar ESC aqui e fazer outra imagem, rotacionar, tentar usar os meus comandos para posicionar um pouco melhor a minha câmera. Vou criar mais esse marcador. E aí, vou voltar lá no meu primeiro marcador para a gente poder começar a criar as nossas imagens. O ideal é a gente posicionar primeiro a cena que a gente quer,
E depois a gente vai no nosso editor de imagem de sol e céu, que é o Ctrl 7, e aí a gente faz o ajuste de sol de acordo com cada imagem, porque eu acho que fica um pouco mais pessoal até, né? Fica um pouco mais, na verdade, conceitualizado, assim. Então, nessa primeira imagem, eu vou tentar colocar de uma imagem, assim, um pouco de entardecer, talvez. Vou colocar mais... Não, amanhecer. Que aí ele traz um pouco desse reflexo, o sol um pouco mais claro, né? A gente consegue trabalhar um pouco melhor com isso. E essas outras opções aqui não são necessárias agora. Pronto, eu estou com essa imagem, eu quero salvar essa imagem do meu modelo. Só vir aqui em apresentar, compartilhar, apresentar, criar instantâneo. Ou usar Ctrl Shift L. Ele já vai deixar o caminho aqui salvo. Eu vou deixar nessa pasta mesmo. Vou colocar com uma resolução um pouco melhor. Vou colocar 1260, 1280. Para manter a proporção, então ele não vai pegar ali a minha tela toda. Se eu quisesse usar a resolução do visor, eu preciso usar essa aqui de cima. Só escolher qual você prefere e salva. Depois que ele já carregou, a sua imagem já está salva. Ela já vai estar lá dentro da pasta. Se não me engano, aqui documentos. Salvou aqui como Snapchat. E aí você já vai conseguir visualizar a sua imagem JPEG. Ela não vai numa super qualidade, assim, super dimensionada. Ele tem um pouco de dificuldade para a questão de resolução, apesar que eu poderia botar uma resolução maior, mas ela vai numa imagem já ali pensando na representação final das propostas, beleza? Então, eu vou voltar aqui no modelo de novo e vou gerar as outras imagens que eu salvei do meu marcador. Essa outra imagem, aí, novamente, Ctrl Shift L, vou lembrar da próxima vez. Agora eu vou usar a resolução do visor. Salvar, carregou? Tá pronto. No meu próximo marcador. Aí, nessa outra imagem, já aparece um pouco mais de sol e de céu. Então, você consegue talvez usar... Eu gosto muito do céu um pouco mais azulzinho, mas dependendo do horário que você está trabalhando com ele, seja legal você botar um pouco mais de cobertura de nuvem ou tirar um pouco mais. Então, tudo isso você consegue fazer os ajustes para que as suas imagens elas sejam finalizadas no próprio InfraWorks, sem que seja necessário levar para o Photoshop, para o Canva, para o PowerPoint, para qualquer outro lugar, para você fazer um tipo de manipulação, né? Então, para essa questão de concepção de projeto, acaba auxiliando muito e otimizando muito tempo para a apresentação de propostas. Então, aqui eu já vou colocar um sol um pouco mais... Vou colocar um pouco mais assim. Ctrl Shift L. Vou salvar de novo. E assim sucessivamente por todas as imagens que eu queira gerar. Vou colocar outra imagem que tem um pouco do Calunga aqui. Essa. Aí que a gente consegue perceber também ó, as sombras das pessoas, enfim. Você consegue trabalhar conforme a sua imaginação te orientar. Vou salvar e aí vou voltar aqui nas minhas imagens para mostrar como fica essa questão de sem ser a proporção, né? Mantendo a visualização do visor. E aí ele já fica uma imagem um pouco mais de apresentação, né? Mais comprida, ou vocês podem utilizar a primeira opção de manter a proporção, que fica um modelo mais, com a imagem mais recortada, que é essa aqui. E aí, depois que vocês já fizeram tudo isso, já aprimorou o seu modelo, colocou a árvore,
colocou pessoas, né, fez com que toda a parte conceitual do seu projeto ficasse concluída, aí a gente vai gerar o link de compartilhamento, que aí é o link de visualização e não o link de edição. E é só clicar nessa aba de vista compartilhada e criar uma nova vista compartilhada. Você tem a opção de criar o modelo todo e compartilhar o modelo inteiro. Se você criou uma super área, às vezes você não quer uma área inteira, você quer só o pedaço ali que abrange seu projeto. Aí é só desmarcar essa opção de utilizar o modelo inteiro. E aqui você pode criar uma caixa, um retângulo ou um polígono da área que você quer compartilhar. Então, é só clicar aqui fora e vir arrastando. Um pouco complicado. Arrasta e clica 2 vezes. Aí ele vai mostrar aqui exatamente o posicionamento da área que vai ser compartilhada. E aí você clica em compartilhar e ele vai gerar esse link de vista compartilhada. Vai estar mostrando tudo que você fez, a inserção de árvore, mobiliário, pessoas, modificação de via, dentro dessa área que você está delimitada, beleza? Se não quiser compartilhar o modelo todo, até porque, né, se as pessoas quiserem talvez visualizar, até explorar um pouco aquelas possibilidades que a visualização online possibilita, de primeira pessoa, enfim. Aí você desmarca, deixa marcada a opção de compartilhar o arquivo todo, e aí vai o modelo todo. Só vai demorar um pouquinho mais para carregar, mas nada que seja muito complexo. E aqueles arquivos, aqueles atalhos de visualização que eu mostrei no começo, eles servem também para fazer essa visualização lá no modelo online. Lá tem outras opções também, como eu falei, a primeira pessoa, já assim, demarcados, e aí é só clicar, mas ele também apresenta, dá uma pequena introdução a respeito dessas opções de atalho. Aí, beleza, já criei minha vista compartilhada, você pode copiar aqui e já salvar o seu link, ou você pode fechar, sair, depois quiser copiar o link novamente, é só vir de novo em vista compartilhada, aqui dentro da minha vista, vem aqui, copiar vínculo, e aí a gente consegue cada um visualizar o seu. Né? Eu vou colocar aqui, para quem quiser abrir e dar uma olhada, o link está aí. Dúvidas? A Cássia falou que colocou as pessoas, mas só apareceu quando deu muito zoom. Eu acho, Cássia, por uma questão de até mesmo do arquivo não ficar muito pesado, como eu fiz com as árvores, né? Eu coloquei várias árvores e só apareceram quando eu aproximei muito. Eu acho que é uma forma que essa plataforma tem de fazer com que o seu arquivo fique mais leve. Mas se você tentou renderizar, na hora de renderizar, mesmo que não esteja aparecendo, elas vão aparecer. Então, quando você renderizar no final, vai aparecer normal. É só uma questão de visualização mesmo. Obrigado, Jaqueline. Acho que foi ótimo, assim, deu para cobrir, assim, toda a parte, assim, necessária, né, para o pessoal dar continuidade, assim, e já pensar na apresentação. Então, eu vou abrir agora para a gente poder responder as perguntas, né, que foram colocadas aqui. Então, são perguntas gerais, tem a ver com tudo, desde o programa até da disciplina, mas eu acho importante a gente passar por isso, considerando que é a nossa última aula antes da entrega, né? Então, a Cássia coloca aqui, o meu arquivo não abre, o íconezinho do infra não aparece, na verdade. Então, talvez você possa explicar um pouquinho melhor, Cássio, o que você quis dizer exatamente, assim. Tá dando para me ouvir? Tá sim. É que, tipo, na hora que perguntaram sobre como compartilhar o modelo com alguém, sem ser, tipo, para a pessoa só visualizar. Aí ela falou lá do arquivo, não sei falar, squares, enfim, que ela falou lá. E só que no meu, quando eu vou lá ver, tipo, tá meio, eu não sei explicar, é como se naquele íconezinho
do InfraWorks, que fica do lado do nome do arquivo, tá tipo só uma folha em branco. Aí quando eu envio pro pessoal do meu grupo, eles não conseguem mexer. É isso. Tá. Deu para entender, Jaqueline? Opa, eu vou compartilhar aqui rapidinho de novo. Ok. Cássio, se o seu tá aparecendo esse arquivo aqui, essa folha em branco que você tá falando? É, tipo assim. Você chegou. Então, essa folha em branco é como se fosse mesmo o back, sabe, do AutoCAD. Não sei se é um arquivo de recuperação, enfim. Se você compartilha ela mesmo, ela não tem informações. O que tem informações é esse arquivo SQLT. Se ele não estiver aparecendo logo dentro de Autodesk InfraWorks Models, ele vai estar aqui dentro de 360. Porque o 360 é justamente a parte em nuvem do InfraWorks. E como você está trabalhando no seu modelo, ele está atualizado em nuvem, ele provavelmente vai estar aparecendo aqui dentro. E aí, ele salva nessas pastas de código, mas, por exemplo, todos os modelos que eu tenho em nuvem estão salvos aqui. Tenta dar uma olhada no seu computador, documentos, modelos do InfraWorks e dentro do Autodesk, se você consegue encontrar esse arquivo SQLite. Porque aí vai ser esse arquivo que é o compartilhado. Ele já é gerado automaticamente. O folhinho em branco não vai adiantar você compartilhar, porque ele não vai ter informações mesmo. Inclusive, esse arquivo branquinho, a gente percebe que ele tem só 1 KB. Pode ser, inclusive, que seja um arquivo temporário, que ele fique ali, de repente, só enquanto você está trabalhando. O Revit tem isso também. Enquanto a gente está com o Revit aberto, fica um arquivinho temporário lá aberto. Quando a gente fecha o Revit, ele some e aí ele cria um arquivo RVT. Então, outra opção também seria você, depois que terminar, fecha o InfraWorks, né? Aí procura lá na pasta com o arquivo do InfraWorks já fechado, o software, né, fechado. Bom, outra pergunta aqui foi do Antônio, perguntando se como trocar o idioma do InfraWorks. Ele baixou em inglês, ele queria colocar em português. Eu vi que quando a gente vai baixar, a gente escolhe o idioma, tá? Então, pode ser que essa opção de você escolher qual idioma que você quer baixar, faça com que o arquivo de instalação venha naquela língua específica. Se dá para você baixar o pacote de línguas separados, aí eu já não sei. Normalmente, nos programas de CAD, alguns permitem. Ops, você está vendo a minha tela? Então, A gente consegue vir aqui dentro de opções do aplicativo, nessa aba de configurações, geral, navegação, enfim, tem umas questões de até interface, pontos de visualização. Você consegue vir aqui e trocar o seu idioma. Eu nunca fiz isso. Ele deve pedir para fechar depois e atualizar. Mas aí você tenta fazer isso e se não funcionar, tem que seguir essa recomendação do Bruno mesmo. De instalar novamente, por conta desses complementares. ele deve baixar o pacote, alguma coisa assim, né? Faz o teste e depois você retorna para a gente. A Maria Fernanda está perguntando que no documento do workshop pedido o link compartilhado do modelo, mas estou tendo um problema que me impede de gerar o link. Ele fica carregando infinitamente e até trava meu computador. Também não estou conseguindo compartilhar o arquivo SQLite. Fernanda que perguntou, desculpa, não. Maria Fernanda. Maria, então, provavelmente, se está demorando para carregar, é porque o seu arquivo é muito grande. Tenta compartilhar dentro desse polígono que eu fiz agora e compartilhe uma área menor, porque a quantidade de informações que vai levar para carregar até o ponto do seu computador travar é justamente pela extensão do seu arquivo. Então, tenta compartilhar um arquivo menor para ver se vai funcionar. E aí, essa questão do SQLite é como o Bruno falou, né? Depois que você fechar o InfraWorks, dá uma olhada nas suas configurações e ver se você consegue compartilhar. Bom, seguindo aqui,
O Rafael está comentando que ele está fazendo essa parte da atividade individualmente. Rafael, quando você fala essa parte da atividade, você está se referindo a qual parte especificamente, só para eu entender? Oi. Pode falar. Sem problema? Estou ouvindo, pode falar. Show. É porque essa parte geral do início eu estou fazendo individual, sozinho, não estou fazendo em grupo. Daí isso é um problema. É porque eu não sei daqui para frente como serão, né? Ah, tá. Você está falando assim, você está fazendo a atividade inteira, o workshop todo sozinho, né? Isso. É assim, o problema que eu acho maior é que você vai ficar muito sobrecarregado, né? Porque é um trabalho, assim, que demanda, assim, muito tempo e, às vezes, uma divisão de tarefas, né? Então, a única questão é que você vai ter que dimensionar aí o seu tempo, né? Para você conseguir realizar tudo sozinho, né? Mas, assim, não tem nada que proíba, né? Eu só, assim, comentei que o número máximo de alunos eram 3, né? E que eu acho que é um número razoável de pessoas para trabalhar, ok? Mas mínimo não tem. E os próximos exercícios vão ser individuais, tá? No módulo Perfeito. 2 em diante, os exercícios vão ser individuais, tá? Mas Beleza. problema não, Obrigado. tá bom? Bom, deixa eu ver aqui o que mais de pergunta. Acho que a Maria Fernanda depois pergunta sobre essa questão do link, né? Às vezes tem que aguardar, ou de repente testar até de um outro computador, para ver se acelera. As pessoas, né? A Cássia a Jaqueline já respondeu, né? A Cássia falou sobre a questão das perguntas, né? As perguntas, desculpa, das pessoas. Só faltou responder uma da Cássia sobre as setinhas e as linhas. Isso, Então, Cássia, também é uma questão de visualização, porque dependendo da quantidade de gráficos do seu modelo, ele faz com que você só veja quando estiver muito próximo. Tem uma opção, que eu vou compartilhar a tela de novo, de configuração de vista, que talvez faça com que o seu modelo fique um pouco mais leve, e aí ao invés de aparecer essas setinhas, ela cria mais ou menos o polígono, e aí ficam umas setinhas verdes assim. Se for isso, você fala se é isso mesmo. Aí cada setinha dessa é um ponto de árvore. Então, dependendo da quantidade de árvores que você coloca, é uma quantidade tão grande que aí ele vai representar como se tivesse cada pontinha dessa aí fosse uma árvore, tá? Dentro aqui de configurações, a gente tem a nossa vista conceitual e vista de engenharia. Por exemplo, na minha vista de engenharia, as curvas de nível aqui, elas aparecem. E aqui, ó, eu acho que são essas setinhas que você está falando. Pode ver que quando eu aproximo, aí elas se transformam em árvores. Então, é uma questão de gráfico. Quando você gerar o 3D, elas já vão aparecer como 3D mesmo. Mas, às vezes, você colocou uma quantidade de árvores muito grandes. E aí, elas aparecem muito na vista de engenharia, que é uma questão um pouco mais técnica, né? Às vezes, se você coloca na vista conceitual, elas não aparecem assim. Mas, se estiver na vista de engenharia, dentro desse ícone de configuração, na aba de visualização, você vai configurar a sua vista atual. E aí você pode, nessa primeira etapa aqui, mexer um pouco na questão de qualidade, apresentação de céu. Você pode tirar o céu aqui para ele não aparecer engenharia. E isso faz com que o meu arquivo fique mais pesado. Então, uma opção legal é fazer essa desativação da árvore realista, porque pela quantidade de gráficos acaba pesando um pouco mais seu arquivo. E aí ele vai deixar essas setinhas aqui aparentes. E talvez até, se você passar o mouse aqui, ó, você vai ver as árvores, tipo uma sombra de árvore, assim. Não dá para ver. Uma sombra de árvore aqui, mostrando que tem um elemento árvore ali, mas isso faz com que o seu arquivo fique bem mais leve.
Então, você pode tanto mexer nessas configurações de visualização, como até mesmo tirar as curvas de nível. Você pode tanto editar o intervalo da curva de nível, já que se estiver atrapalhando muito o seu modelo, ou se estiver muito pesado, ou você pode tirar essa opção de visualizar a curva de nível, e aí o seu modelo também vai ficar mais leve. Aí, na hora de renderizar, por exemplo, vamos renderizar uma imagem que apareça árvores. Aqui eu só estou vendo um dos meus pontinhos, né? Então, quando eu coloco aqui na minha vista conceitual e vou renderizar, fazer um teste. Só salvar aqui. As minhas árvores, tecnicamente, vamos ver aqui, né? Mas vão aparecer normais aqui, tá vendo? Eu não tô vendo no modelo, mas quando eu renderizo, ele aparece como o elemento mesmo, mesmo que eu tenha colocado como opção de árvore não realista. Entendeu? Então, são só algumas características ou possibilidades que o software apresenta de fazer com que use menos o seu sistema, né? Use menos a sua placa gráfica, enfim. Não precisa se preocupar, não. Na hora de tirar o print, vai funcionar. Legal, Jaqueline. E aí tem uma questão aqui do Elimar, que ele pergunta qual a diferença entre deixar o terreno plano, do jeito que você fez, ou fazendo por cobertura. Deu para entender a pergunta? Deu. A única diferença é a questão visual mesmo. Se você quiser fazer uma área de cobertura, por exemplo, eu estou trabalhando na minha topografia, e aí eu quero que o meu terreno fique lá, quero fazer uma área de grama no meu terreno que tem uma colina. Quando você desenha o polígono em cima dessa colina, em cobertura, ele vai respeitar a topografia do terreno, e ele vai gerar a grama seguindo a colina. Se você faz uma área de talude, ele vai fazer o nivelamento. Então, eu quero trabalhar com o meu terreno nivelado. Então, eu vou fazer uma área de talude. Ou eu só quero fazer uma área de grama por uma questão de representação, mas eu quero seguir a topografia do terreno. Aí você faz uma área de cobertura. Ok, e aí a Maria Fernanda falou que ela tentou com um polígono bem menor, tive o mesmo problema até cair minha internet, kkk. Né, que eu estou fazendo até interpretação do texto, né? No final da aula, eu e meu grupo podemos apresentar? Sim, pode apresentar. Se você quiser, você compartilha aí sua tela, a gente dá uma olhada sim. Eu acho que ela falou mais a questão do link na apresentação final, Bruno. Uhum. Porque, assim, a gente quer o link como um objeto de um produto, né, final. Okay. Então, Maria, se você não conseguir, você pode abrir para apresentar ele para apresentação mesmo, para gravar o seu vídeo, mas aí tenta compartilhar com a gente o arquivo SQLite, para a gente poder dar uma olhada no modelo, tá bom? Eu compartilhei o arquivo SQLite para uma pessoa do meu grupo, ela tentou abrir, só que não abriu. Apareceu um aviso lá que não ia funcionar e bababá. Tem alguma coisa sobre isso? Comigo também. A Maria tentou compartilhar comigo, eu não consegui abrir. Será que é a versão, Jaqueline? Eu acho que todo mundo deve estar com a 21 instalada, né? Então, a versão está todo mundo certinho. Não seja a versão. Você pode tentar compartilhar comigo esse arquivo e eu tento dar uma olhada, mas até então, se a pessoa tiver com uma versão diferente, provavelmente tem relação com a versão do arquivo. Mas se for para a mesma versão, aí eu tenho que dar uma olhada. Se talvez o compartilhamento, se foi só do seu arquivo, se você compartilhou só o QLink, às vezes manda para a pessoa a pasta toda, sabe? Que tem o arquivo back, o arquivo SQLink, as informações que tem, porque aí você vai conseguir abrir, porque às vezes ele puxa, você vai abrir o arquivo, ele vai procurar as informações do modelo que estão numa pasta que está dentro da pasta do seu modelo. E aí, se ele não achar, ele não vai abrir. Então, tenta compartilhar o códigozinho todo para ver se vai funcionar. Se não, pode tentar mandar para mim e aí eu vou tentar dar uma olhada. Eu acho que é isso mesmo, porque estava falando alguma coisa sobre diretório, então
Acho que é desse rastreamento de pastas e tudo mais. Vou tentar aqui. Beleza. Fala pra gente depois. E se você também pode fazer isso, se compartilha o arquivo com a Jaqueline, né, e aí ela abre e ela pode, de repente, dar uma olhada, assim, para ver exatamente, assim, qual que é a mensagem de erro, né, que está dando e por que que ela está acontecendo ali, que tem gente que está usando a versão 2022 também, né, então, também é uma outra possibilidade. A Mariana está perguntando se é para gravar vídeo no Infra. Há essa possibilidade, Jaqueline, gravação de vídeo no InfraWorks? Tem a opção de criar, eles chamam de storyboard, que é uma captação de imagens e você consegue ir criando um caminho, fazendo um percurso, e aí ele gera um vídeo de apresentação. Você consegue colocar informações, escrever texto, uma apresentação mesmo, como se estivesse gerando uma apresentação de projeto, né? Mas para o workshop, a gente não vai usar, Mariana. Essa gravação que eu falei é da apresentação mesmo, do grupo, né? Uhum. Vocês vão apresentar o projeto, falar sobre os conceitos. Aí, esse vídeo que eu estava me referindo, a gente não vai fazer essa gravação, né, de vídeo do InfraWorks, mas dentro da aba lá onde fica o storyboard de apresentar, de screenshot, desculpa, tem uma aba de storyboard. Aí ele já vai abrir, é como se fosse um Movie Maker, que aí é bem intuitivo, você vai adicionando as imagens, depois ele vai gerando um vídeo, e aí você salva como MP4. Joia, é só porque a gente estava lendo a lista do que era necessário para entrega do trabalho. Na hora de entregar, a gente fez checklist com tudo e não tinha o vídeo, né? Esse vídeo. Aí agora eu tô achando. Tá certo, então. Obrigada. Uhum. Tá. Inclusive, assim, para encerrar a aula, gente, eu queria abrir aqui de novo o exercício, só para a gente dar uma última passada aqui na entrega, tá? Para ver se não tem aí nenhuma última informação faltante. Tá. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tá, então, olha, vocês vão fazer o upload desse material lá numa pasta no Dropbox, tá? Eu vou criar essa pasta agora, lá. Vocês podem criar, dentro dessa pasta de entrega workshop, uma pasta para o grupo e colocar essas informações lá dentro. Então, apresentação do PowerPoint, contendo as imagens do processo, né? Lembra que a gente comentou aqui durante o processo para vocês irem salvando essas imagens para poder ilustrar isso, assim, imagens, até inclusive que vocês já colocaram na nossa apresentação compartilhada, tá? Então, incluam isso no início da apresentação, mostrando de onde a coisa partiu, né? E depois as imagens finais geradas no InfraWorks, e imagens também feitas no Revit, da massa conceitual, tá? Então, é legal também colocar essas imagens. No caso do Revit, pode ser simplesmente um print da tela também. O texto também da apresentação, né, no PowerPoint, vocês vão colocar essas justificativas do projeto, outras imagens de referência, enfim. É como se fosse um grande diário do que vocês fizeram até chegar na apresentação final. Então, arquivo de PowerPoint, lá, ok. Os arquivos das massas conceituais, tá? Todos os arquivos de massa conceitual que vocês fizeram, o que cada um fez, né? Ou um arquivo final do grupo, tá? Então, vocês podem salvar esse arquivo, colocar lá também que a gente vai abrir, dar uma olhada e avaliar. O link do modelo compartilhado no InfraWorks, tá? Esse link ele pode estar na apresentação do PowerPoint mesmo, ok? Vocês podem colocar lá, colar isso na apresentação do PowerPoint, em um dos slides que vocês quiserem. O arquivo da gravação de vídeo, então, vocês vão fazer uma gravação, tipo uma apresentação, né? Como se fosse uma apresentação de trabalho aqui, como a gente faz, como o Léo fez hoje, como a Jaqueline fez, né? Sobre essa apresentação oral, com todos os componentes do grupo. Não há um tempo determinado, tá? Vai ser proporcional à quantidade de informação e conteúdo que vocês vão dizer. Obviamente, assim, a gente vai avaliar também na qualidade aqui da apresentação, da produção,
né? Se a clareza, a precisão, a complexidade, né? Então, se for uma apresentação muito curta, não tiver muita informação, certamente a gente vai avaliar isso de uma forma negativa no item correspondente à qualidade da produção, mais especificamente na complexidade. E o arquivo de autoavaliação, esse arquivo de autoavaliação é um arquivo doc mesmo, um texto, que vocês vão colocar um relatório que descreva e avalia qualitativamente o processo de trabalho realizado pelo grupo, detalhando o papel exercido por cada integrante no desenvolvimento do trabalho, a contribuição que cada um deu no resultado do trabalho, e uma sugestão de atribuição de nota de 0 a 10 sobre o seu trabalho especificamente, tá? Então, eu, Bruno, vou me dar a nota, né, 7,5, 8, 9, 1, 10, 0. Vocês que vão decidir qual é o valor dessa nota, tá? E é isso, assim, essa é o que a gente vai fazer. Na próxima aula, eu vou sortear 3 grupos para a gente poder dar uma assistida rápida, fazer uma apresentação oral, tá? Ali durante a aula. Então, venham preparados para na próxima aula fazerem uma apresentação oral, caso o grupo de vocês seja sorteado. Não vai ser assistir o vídeo, tá? Vou pedir para que vocês mesmos falem ali na hora, rapidamente, tá? Pode ser uma apresentação mais sucinta, mais breve. Então, vocês podem entregar um trabalho que seja um vídeo, sei lá, de 15, 20 minutos, e na hora da apresentação vocês podem falar rapidamente em 10 minutos apenas, tá? Mas para a gente poder ver um pouco, compartilhar um pouco o trabalho dos outros e olhar um pouco como que cada um fez. Ok? Alguma dúvida, gente? Bruno, o Antônio está perguntando se tem um tempo mínimo para o vídeo da apresentação. Não, não tem tempo mínimo para o vídeo. Mais alguma coisa, pessoal? Bom, caso vocês queiram ter mais uma dúvida, né? Vocês podem entrar em contato com a gente, com a Jaqueline, com o Léo, né? A gente pode, de repente, se for o caso, combinar um horário da gente conversar. Vocês também podem, se for algumas dúvidas relacionadas ao Revit, vocês podem entrar em contato com a Ellen também, que ela pode ajudar vocês a tirar algumas dúvidas, mais especificamente no Revit. E aí vocês entram em contato, marquem um horário para monitoria, e é isso, tá ok? Bom, vou encerrar a gravação. Assim que terminar aqui, eu vou receber o link, fazer o download e vou colocar ela lá na página do AVA e no canal lá do YouTube. Vou pedir para vocês colocarem o nome aí de vocês no chat, tá? Para eu poder fazer o registro aqui da frequência, ok? E, bom, acho que é isso, né? Mais alguma coisa, gente? Eu posso só apresentar a tela com essa questão dos arquivos SQLite, porque algumas pessoas também estavam com a mesma situação que a minha. Pode sim, claro. Deixa eu apresentar aqui. Aí, foi? Nossa, tá escuro, né? Vou até apagar a câmera. Aqui. Eu abro os arquivos aqui, os documentos da Autodesk, e chega na parte aqui dos arquivos. O único arquivo que tem SQLite é esse aqui. E quando eu mando esse arquivo aqui, ele tá até branquinho aqui, ele não tá com a simbologia do Revit e tudo mais. Ele não abre. E o de algumas outras pessoas também está acontecendo isso. Tem algum problema em relação ao InfraWorks sobre isso? Ou é do computador, enfim? Rafael, eu acho que você fechou o seu arquivo, a última vez que você mexeu nele foi dia... Não consigo ler, mas não foi hoje, né? Não, foi hoje, ó, dia 27/7. Foi agora até que eu abri ele e mudei uma coisinha assim no meio da aula. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O Rafael, seu arquivo, seu InfraWorks está aberto? Não, tá Agora? fechado. Não.
Está fechado. Uhum. Quando você abre a sua tela inicial do InfraWorks, ele está aparecendo normal, atualizado, com um computadorzinho, né? Sim. Tem uma aba de sincronização que fica... Eu vou abrir aqui. Porque talvez o seu modelo não esteja sincronizado. Pode ser esse problema ou não, né? A gente vai ter que testar. Deixa eu só Algumas compartilhar. pessoas estão falando que nem a pasta da Autodesk está aparecendo. Provavelmente essa da pasta da Autodesk é alguma questão na instalação. Que provavelmente talvez os arquivos estejam indo para outro lugar. Enfim, teria que dar uma olhada no caminho da instalação e porque eles meio que são gerados automaticamente, entendeu? Então, não tem como a gente saber exatamente o porquê que não estão aparecendo. Tava aparecendo antes, mas eu acho que meu OneDrive, tipo, ele encheu, aí apagou um monte de arquivo. Eu tô com medo de ter sido isso. Gente, esse OneDrive, ele é, assim, uma tragédia. É mesmo. Eu recomendo desinstalar. É sério, assim, eu já tive péssimas experiências com o OneDrive, dele acontecer isso, dele apagar arquivos, dele atualizar no meio de uma apresentação e minha internet Sim. acabar, né? Pode ser. Eu ia até perguntar para a Jaqueline se tem como você, tipo assim, dar um save as, assim, no InfraWorks? Existe essa possibilidade ou o arquivo ele necessariamente vai para essa pasta? Ele vai para essa pasta porque ele vai meio que de forma automática. Eu não sei se a gente mexer nas configurações do aplicativo, se a gente consegue... deixa eu só compartilhar aqui a tela. Quando a gente está na nossa barra inicial, ele vai estar aqui com seus modelos, né? E aí ele vai te falar o local que está esse modelo também. A primeira opção de verificar, Rafael, se está no caminho certo é essa. Ver se ele vai estar aparecendo certinho no seu modelo lá. Se não tiver, ou se tiver, uma outra opção que pode acontecer, é aqui dentro de opção de aplicativo, localização de cachê para nuvem. Pode ser que seja salvo em arquivos separados, enfim. Talvez algumas dessas opções não estejam marcadas, ou tem até uma opção de notificação aqui na tela falando que tem alguma coisa que não está indo para o caminho certo. Então, tenta dar uma olhada nessa primeira parte, se vai ter se vai estar diferente, essas opções de localização de modelo para nuvem, e se vai estar marcado essas questões de proxy de sistema, enfim. Se não tiver, ou você pode também vir aqui em restaurar padrões, porque talvez você tenha feito alguma coisa, selecionado alguma coisa que tenha mudado o caminho. Tá? Tá tudo certinho essa relação das pastas, as duas caixinhas ali estão marcadas, enfim. Beleza. Uma outra opção é aqui dentro de... Deixa eu abrir o meu arquivo. Nessa abazinha aqui, ó, de sincronização. Quando você clica nessa sincronização, ele meio que pega e faz sincroniza com o seu modelo em nuvem, né? Na verdade. Tenta ver, eu vou selecionar esse arquivo, o exercício. Opa. Não vou conseguir publicar esse arquivo porque eu estou sem o BIM 360. Não, enfim, esse não vai funcionar também. Normalmente, quando você atualiza ele aqui, ele carrega e aí atualiza no computador também. Se não, como não vai dar para fazer isso, eu tentaria instalar o BIM 360 e ver se vai, ou se estiver aparecendo um modelo normal no seu arquivo e não está dando para compartilhar com as pessoas, aí tentaria trabalhar só dentro do arquivo que está funcionando mesmo, sem conseguir enviar esse modelo, entendeu? Porque aí podem ser várias questões, pode ser caminho,
memória, espaço, configuração, enfim, eu não vou conseguir te orientar sobre isso agora, entendeu? Você consegue mexer no seu arquivo normal, você só não consegue compartilhar ele com outra pessoa. Isso. Tenta criar um outro modelo, só cria uma outra área e vê se esse outro modelo vai ter o mesmo problema. Se o outro modelo tiver o mesmo problema, é alguma questão na sua configuração, no seu computador, no seu caminho, enfim. Podem ser várias coisas. Se o outro modelo funcionar, aí pode ser algo no seu modelo criado, entendeu? Então, se forem esses problemas específicos, aí eu não vou conseguir orientar você a tempo da apresentação, por exemplo. Então, o ideal é que você trabalhe em um arquivo só, sem conseguir compartilhar, e aí vocês façam o compartilhamento de link para que as outras pessoas consigam usar, não modificar, mas consigam visualizar o modelo e estipular propostas. Porque senão todo mundo ia ter que baixar o BIM 360 para sincronizar o modelo, para vocês poderem mexer, e aí talvez seja um pouco mais complicado. Não, e também, assim, a lógica do InfraWorks, ele é um pouco diferente, assim, da lógica de outros programas de modelagem, né? Que é você ficar transmitindo arquivos para outras pessoas. Na verdade, nem a Autodesk mais, ela já está, assim, recomendando esse tipo de procedimento. A tendência agora, na verdade, é vocês trabalharem em rede, né? No mesmo arquivo. Então, talvez uma das dificuldades também que vocês possam ter nessa operação é de que esse tipo de operação já não é uma operação muito bem, assim, bem vista pela lógica do processo de trabalho da Autodesk, né? Que é justamente essa ideia do BIM, que é a interoperabilidade, que é você compartilhar o mesmo arquivo com outras pessoas online, né? Mas aí, para isso, você precisa de ter uma outra extensão, que, né, não é algo que a gente esteja trabalhando aqui nesse momento. Então, talvez essa questão seja um pouco mais ampla, assim, né, que não diz respeito só ao software, mas diz respeito ao próprio fluxo de trabalho dos objetos paramétricos hoje, né, pelos programas mais atualizados. De qualquer maneira, gente, assim, a computação gráfica, ela tem muitas particularidades e questões que a gente precisa resolver durante o caminho, então, eu recomendo que vocês não deixem para a última hora, né? Então, já tentem, assim, colocar no cronograma de vocês que a entrega, por exemplo, é na segunda-feira e tentem terminar tudo até, tipo, domingo, ou até segunda de manhã. E não deixem, assim, a segunda nem a terça de manhã para ser aquela hora para vocês encontrarem para terminar o trabalho, porque as coisas podem acontecer e aí muitas delas a gente precisa de tempo para poder achar uma solução, ou de repente bolar uma outra estratégia de resolver, tá? Então, é importante a gente ter essa precaução. Bom, a gente já está com o horário aqui mais adiantado, então, desejo boa sorte a todo mundo, tá? Estou muito curioso para ver, né? Eu acho que o Léo e a Jaqueline também, para ver o resultado que vocês estão produzindo. E a gente espera, né, até a semana que vem, poder ver um pouco isso, compartilhar e dividir um pouco esses resultados aí com todo mundo. Tá bom? Qualquer coisa, vocês entrem em contato, vejam as aulas, né? Fiquem à vontade aí para procurar, que a gente dá um suporte nesses dias finais. Ok? Obrigado, gente. Então, um abraço aí para todos e boa semana. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau, boa tarde.